Hoje nós vamos ter a ceia após o culto e eu quero trazer uma palavra que tem o título O Homem Segundo o Coração de Deus. Eu queria que abrisse aí em Atos capítulo 13, verso 22. Atos capítulo 13, verso 22, que diz o seguinte: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Paulo é quem escreveu isso, né, no livro, aliás, Lucas escreveu isso no livro de Atos, e ele repete algo que Jesus falou, né? Aliás, que Deus falou, quando estava procurando um homem segundo o seu coração, encontrou Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era alguém em quem Deus tinha prazer. Costumamos dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele era rápido em se arrepender. Vocês lembram que quando ele pecou e o profeta Natan chegou para apontá-lo, dizer que ele tinha pecado, não é? Ele se arrependeu imediatamente. Então, mas outras pessoas na Bíblia também se arrependeram rapidamente, mas não foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Outros dizem que porque ele era um adorador. Por isso ele era um homem considerado, chamado segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também mostra outros adoradores que não foram chamados homem segundo o coração de Deus. Então, o que é que havia de especial em Davi? Na verdade, ele nem era rei quando ele foi chamado segundo o homem segundo o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Quando Saul que desobedeceu ao Senhor, né? Então, o Senhor mandou Samuel dizer essa palavra a Saul: Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, aqui, Davi nem era rei, mas o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Certamente todos os filhos de Deus estão debaixo do seu favor. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Somos amados e desfrutamos da bênção do Pai. Mas aqueles que lhe dão prazer, Davi era alguém em quem Deus tinha prazer. Ele era segundo o coração de Deus. Uma coisa é nós sermos agraciados pelo Pai. Outra coisa é nós darmos prazer ao Pai. E Davi dava esse prazer ao Senhor. 1 de Crônicas, capítulo 28, verso 4. Primeiro livro de Crônicas, 28, verso 4, diz o seguinte: O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Davi tinha consciência de que Deus havia se agradado dele. Por isso ele disse que entre todos os filhos do seu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Agora, por que Deus tinha prazer em Davi? Simplesmente porque Davi fez a presença de Deus o centro da sua vida. Sua maior preocupação era com a casa de Deus e com a arca da aliança. A casa de Deus hoje é a igreja, e a arca da aliança é Jesus Cristo. Então, Davi amava a casa de Deus e amava também a arca, que era a sua presença.
Historicamente, Davi escreveu o Salmo 132, no tempo em que fugia de Saul. Então, naquele momento, ele andava errante pelo deserto, junto com um grupo de endividados, pessoas perturbadas, né, que procuraram ele na gruta da caverna de Adulão, e que ele fez daqueles homens um exército poderoso. Mas, nessa situação que Davi passava, era compreensível que Deus orasse, que ele orasse para que Deus o livrasse dos seus inimigos, tá certo? Ele desse um lugar estável e confortável para descansar. Muitos conquistadores da história buscaram um lugar para si mesmo, mas Davi estava preocupado com a casa de Deus. Ele queria encontrar uma morada para o poderoso de Jacó. Veja o que ele escreveu no Salmo 132, versos de 1 a 5. Ele disse o seguinte: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito de repouso, em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Olha que coisa, o homem estava sendo perseguido, estava sendo caçado para morrer, e mesmo assim, ele pede ao Senhor que o livrasse, e o livre de todas as provações, mas ele lembrou-se, naquele momento, do juramento que ele tinha feito ao Senhor, e o voto que ele tinha feito ao poderoso de Jacó, Deus, né? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada do poderoso de Jacó. Então, ele era alguém que se preocupava muito com a casa de Deus, com a arca de Deus, a arca da aliança. Todos buscavam algo para si mesmo, menos Davi. Mesmo quando ele fugia, sendo caçado como criminoso, andando de um lugar para outro sem descanso, ele estava preocupado em edificar uma casa para Deus. O seu interesse era a presença de Deus. Isso era o que diferenciava Davi das demais pessoas contemporâneas dele. No Velho Testamento, a presença de Deus era tipificada pela Arca da Aliança. Ela era chamada de trono de Deus. A presença de Deus habitava na arca. Ninguém havia se importado com a arca antes de Davi. Saul foi levantado como rei, mas nunca ligou para a arca. Ele nunca buscou um lugar para a presença de Deus. Ele buscou algo para si mesmo, mas nunca procurou um lugar para o Senhor. A razão pela qual o Senhor se alegrava de Davi, é porque ele fez dos objetivos de Deus os seus objetivos. O pensamento de Deus eram os seus pensamentos, era o seu pensamento central, né? E o pensamento de Deus é somente a respeito de Cristo, pois a arca é Ele mesmo. A preocupação de Deus é que a presença de Cristo seja o centro da vida da igreja. Isso está no coração de Deus. E não estamos interessados apenas no amor de Deus, que é maravilhoso, mas queremos que Ele tenha prazer em nós. Isso deve ser algo que deve marcar a nossa vida, a vida do crente. O que eu posso fazer para que Deus tenha prazer em mim? Você não vai mais comprar o amor de Deus. Ele já foi dado através da graça de Deus, através de Jesus Cristo. O amor de Deus não se compra, não se vende, como nós cantamos aqui. Mas nós podemos fazer algo que agrade o coração de Deus, como Davi fez. Então, o Senhor se agradou de Davi porque ele tinha a arca como algo central. Para nós hoje, isso significa trazer Cristo para o centro da vida da igreja, o centro da nossa mensagem. Então, se nós
trazemos Cristo para o centro da igreja, para o centro da nossa mensagem, nós pregamos Jesus crucificado e vivemos a vida de Cristo, então nós estamos agradando o coração do Senhor. Davi amou a casa de Deus. Davi disse a Natã, o profeta: eis que moro em uma casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Davi queria fazer uma casa para Deus. Entretanto, o mais impressionante é que Deus mesmo diz no verso 6, 1 Crônicas 17, verso 6, ele nunca havia dito a ninguém que queria uma casa. Mesmo assim, Davi havia percebido o coração de Deus. Até que verso 6, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Quando Davi chamou Natã e disse que gostaria de construir uma casa, ele morava numa casa de cedro, mas a presença do Senhor, a arca do Senhor estava em uma tenda. Ele queria construir uma casa para o Senhor. Então, quando ele chamou Natã e disse que gostaria de fazer isso, Natã disse: bem, boa coisa fazes. Mas quando Natã se retirou da presença de Davi, Deus falou para Natã. E uma das coisas que Deus chamou a atenção de Natã é essa: porque não, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Davi conseguiu penetrar no coração de Deus e trazer a realidade, aquilo que estava no coração dele. Mas Davi surpreendeu a Deus. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele surpreendeu a Deus. Nós podemos surpreender a Deus também, desde que nós possamos buscar aquilo que está no coração de Deus e praticar. Perceber o coração de Deus quando a sua verdade está escrita na palavra é muito fácil. É muito fácil. Você lê o texto e você diz: eu vou praticar isso porque isso é a vontade de Deus para a minha vida. Mas, quando você busca uma revelação que Deus jamais trouxe para ninguém, isso coloca você numa posição especial. Foi o que aconteceu com Davi. Deus disse que nunca falou para nenhum juiz, ninguém, que queria uma casa de cedro. Mas Davi chamou o profeta e disse que ele queria construir uma casa de Deus, para Deus. Ele morava numa casa de cedro, mas a arca, a presença de Deus, se encontrava numa tenda. Então, há muitos, porém, aliás, em Mateus capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus disse que Ele mesmo estava edificando a sua igreja. É aquele texto em que Ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos responderam: uns dizem que és João Batista, Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou diretamente aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Altíssimo. Então Jesus disse para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus chamou a pedra aqui não é Pedro. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação que tu tiveste a meu respeito, é a pedra que Jesus está falando: edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo é edificada debaixo da mensagem de salvação em Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então,
A obra do Senhor nessa dispensação é edificar a sua igreja, a casa de Deus. Então, há muitos que, porém, que dizem querer o Senhor, mas rejeitam aquilo que Ele está fazendo. São os desigrejados, né? Tem uma quantidade muito grande de pessoas que não frequentam a igreja, são até fiéis, são até dizimistas, mas não frequentam a igreja. Então, como é que você pode edificar a casa do Senhor, colaborar na edificação da casa do Senhor? Jesus é quem edifica. Se você não participa de um culto, de uma célula, se você não se envolve com a igreja, com a obra do Senhor Jesus. Você não pode ser pelo Senhor e desprezar a igreja. Davi, no Salmo 23, verso 6, ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Veja que a casa do Senhor está claramente relacionada com a graça e o favor de Deus. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, a bondade e a misericórdia está associada com habitar na casa de Deus. Então, o resultado da graça é o anseio pela casa do Senhor. Nós não podemos dizer, eu estou debaixo da graça, e rejeitar participar do culto, participar das atividades da igreja. Precisamos avançar em nossa experiência espiritual, até entendermos o valor da casa do Senhor e podemos permanecer ali. A revelação da casa de Deus é certamente um sinal de maturidade espiritual, não é? Uma pessoa madura espiritualmente, ela não se afasta da igreja, da casa do Senhor, por qualquer motivo. Eu não vou com a cara de fulano, vou me afastar da igreja. Aí procura outras igrejas e termina sem encontrar nenhuma, porque o fulano está sempre nas outras igrejas também. Então, um sinal de maturidade espiritual é você permanecer na casa do Senhor, no lugar que Deus plantou você, mesmo que você não tenha, não aconteça coisas que lhe desagradem. No Salmo 27, versículo 4, Davi faz uma oração poderosa. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, essa é uma oração poderosa que Davi fez. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa é só pedir, outra coisa é buscar. Buscar é você estar insatisfeito com a sua vida espiritual. Então você vai buscar mais. Você pede, mas busca. Buscar o quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, é na casa do Senhor que nós contemplamos a beleza do Senhor. E meditamos também, né? Davi ansiava por viver na casa de Deus. Precisamos ter o mesmo tempo, ter em nosso tempo a mesma atitude para com o templo de Deus hoje, que é a igreja. No Salmo 84, versos 1 e 2, temos: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. No verso 4, ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. E o verso 10, ele afirma: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Se ele não pudesse habitar na casa de Deus, estaria satisfeito apenas em ficar na porta. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer
nas tendas da perversidade. Isso revela o coração de Davi para com a casa de Deus, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque um dia ele descobriu o que estava no coração do pai. Davi amou a presença de Deus. Nos dias de Saul, ninguém se importava com a arca da aliança, mas quando Davi se tornou rei, decidiu ir trazer a arca para Jerusalém. A arca era um símbolo do Senhor Jesus, o Emanuel, a presença de Deus no meio do seu povo. Davi ansiava pela bênção da presença de Deus. A Escritura diz que ele então juntou o povo e juntos foram buscar a arca da aliança que estava na casa de Abinadab. Como é que a arca foi parar na casa de Abinadab? Houve uma luta entre Israel e os filisteus, que os filhos de Eli resolveram levar a arca como um símbolo, ou como que a arca estando presente na batalha, eles ganhariam a batalha. Eles usaram a arca como um amuleto, imagine. E eles não só perderam a guerra, foram mortos os filhos de Eli na guerra, como os filisteus levaram a arca e colocaram no templo do rei, do deus Dagon. E no outro dia, a estátua do Dagon amanheceu caída no chão. Eles levantaram a estátua e no dia seguinte, além da estátua estar caída no chão, eles estavam sem os punhos. Então eles perceberam que aquela arca não estava dando certo ali. E também eles começaram a ter tumores, coisas desse tipo assim. Mandaram a arca para uma outra cidade da Filisteia. Aconteceu a mesma coisa. As pessoas começaram a ter tumores. E eles resolveram mandar a arca de volta para Israel. E interessante é que eles colocaram 2 vacas que tinham bezerros pequenos e numa carroça, né, puxada por essas vacas, eles colocaram a arca. E eles disseram: se a arca seguir para o lado de Israel, é porque nós estamos certos. Se elas não seguirem, é porque nós estamos errados. E a arca abandonaram seus filhotes, seus bezerros, e seguiu para os limites de Israel. E foi parar na casa de um homem chamado Abinadab, que colocou a arca lá na sua casa. Essa arca passou 20 anos na casa de Abinadab. E aconteceu que Davi, 20 anos depois, Davi lembrou-se da arca, queria trazer a arca para Israel, para Jerusalém. E segundo Samuel, capítulo 6, versos 5 e 7, mostra um fato terrível que aconteceu. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu junto à arca do Senhor. O anseio de Davi era correto. Ele queria trazer a arca para o centro da nação. Hoje também precisamos trazer Cristo de volta ao centro da igreja, para o centro da nossa vida. Contudo, o que Davi não entendia é que a obra de Deus deve ser feita da maneira de Deus. Ele tinha colocado a arca num carro de boi. Essa foi a maneira como os filisteus trouxeram a arca lá da Filisteia para Israel.
Essa foi a maneira como os filisteus devolveram a arca ao povo de Israel. Deus havia permitido que eles agissem assim porque não conheciam a revelação da aliança, mas Davi não poderia seguir o caminho deles. Então, Deus havia, quando construiu a arca, Deus havia prescrito a forma como a arca deveria ser transportada. Havia dois paus, né, que entravam no final da arca, e 2 homens na frente carregavam no ombro e 2 atrás. Duas varas. E essa era a maneira de transportar a arca. Deus havia estabelecido isso. Davi, talvez por no anseio de trazer a arca para Jerusalém, ele não percebeu essa forma, e outra coisa, só seria transportada pelos sacerdotes. Então, ele resolveu trazer a arca do jeito que ela veio da Filistéia. Os filisteus mandaram para Israel. E o carro de boi tropeçou, e Uzá foi com a mão segurar a arca. Então, quando os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a arca. Ele tinha boa intenção. Mesmo assim, morreu diante do Senhor. Na palavra de Deus, os nomes são muito representativos, significativos. E Uzá significa força. Muitos devem conhecer a famosa metralhadora israelense chamada Uzi. O nome Uzi tem o mesmo sentido de usar, força. Muitos afirmam que o segredo para a presença de Deus é o louvor e a adoração. Veja, porém, que não faltou louvor e adoração, música e dança. O verso 5 diz que Davi e todo o povo cantavam ao Senhor, mesmo assim houve morte. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. É claro que louvor e adoração estão envolvidos na presença de Deus, mas eles não são um segredo. Infelizmente, existe muito louvor sem o senso da graça de Deus. Existe muita adoração sem o sangue. Há um tipo de louvor que não passa de uma performance artística, de um show natural. O que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana representada por Uzá. Se o louvor ou o ministério está baseado na força do homem, não haverá presença de Deus. Então, o louvor é muito importante na igreja. Desperta a sensibilidade dos que estão aqui para ouvirem a mensagem. O louvor é algo essencial, mas o louvor precisa... só o louvor não atrai a presença de Deus. É preciso algo mais. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 8 e 9, diz: desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Davi ficou tão assustado, desgostoso daquele acontecimento, né, que ele temeu ao Senhor e disse: como virá a minha arca do Senhor agora? A graça de Deus não é retirada por causa do pecado do homem, mas por causa da força do braço do homem. Prestem atenção nisso. Não é o pecado do homem que afasta a graça de Deus dele, mas é a força do seu braço. A graça de Deus é maior que o pecado, mas a força humana pode parar o mover de Deus. Quando a prostituta veio a Jesus, ele a recebeu, pois a graça era maior do que o pecado dela. Quando os publicanos, que eram como os nossos políticos corruptos de hoje, foram a Jesus, o Senhor os recebeu, porque a graça era maior do que o pecado deles.
Já ouvi pessoas dizendo o seguinte, tais coisas como, o pecado parou o mover, apagou o avivamento. Mas se o pecado pode parar o avivamento, então ele nem mesmo poderia ter começado, pois o pecado já estava lá. Então não é o pecado que apaga o avivamento. Não é o pecado que para o mover de Deus. Na verdade, o avivamento cessa quando o homem traz a lei, seus controles humanos e o esforço natural. As únicas pessoas que não puderam receber Jesus, do Senhor Jesus, foram aquelas que se achavam fortes e santas. Para aqueles que presumiram ter alguma justiça própria, a graça não podia fluir. Então, a justiça própria impede o fluir de Deus. E os religiosos da época, não puderam receber a Jesus, porque eles achavam que a justiça própria, a lei, era mais importante do que a graça. A justiça própria está também na raiz da familiaridade. Uzá estava familiarizado com a arca, pois ela estava na sua casa desde que ele era criança. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Veja 1 Samuel 7:1. 1 Samuel 7:1. Diz o seguinte: então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E agora descobrimos que Uzá era filho de Abinadab, 2 Samuel 6:3. 2 Samuel 6:3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então, Abinadab deveria ter uns 20, menos de 30 anos. E a arca ficou 20 anos na casa dele, do pai dele. Ele estava familiarizado com a arca. Não valorizava a presença do Senhor ali na casa dele. E quando os bois tropeçaram e a arca ia caindo, ele tentou segurar a arca e Deus considerou isso uma irreverência e ele foi morto por conta disso. A arca ficou todo esse tempo na casa de Abinadab, mas não se diz que a sua casa foi abençoada. Todavia, ela ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom e ele foi tremendamente abençoado. Então, veja, não é o tempo que a presença de Deus está presente. É o que você valoriza da presença de Deus. Você pode estar 20 anos na igreja, mas se você não valorizar a presença de Deus, você não será tão abençoado como poderia ser. Você não está dando prazer ao Senhor. Se você não valorizar a presença de Jesus na sua vida. Em vez de avaliar onde tinha errado, Davi teve medo. Ele desistiu de levar a arca. No lugar de se voltar para a Escritura, para entender o caminho de Deus, ele se encheu de medo e levou a arca para a casa de Obed-edom. Certamente, Obed-edom era alguém que temia o Senhor. E quando houve aquele incidente da morte do filho de Abinadab, quem queria levar a arca para casa? Alguém poderia ter dito, se eu levar essa arca para minha casa, meu filho tocar, ele vai morrer. Mas Obed-edom, talvez alguém perguntou, quem quer levar a arca para sua casa? Só uma mão levantou, Obed-edom. Mas a história é completamente diferente. Durante os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou a sua casa e tudo que ele tinha. 2 Samuel capítulo 6, verso 11.
Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Joséfo, que é um historiador judeu, diz que Obed-edom era muito pobre. Mas em 3 meses ele se tornou muito rico por causa da arca. Porque ele valorizou a presença de Deus na sua casa. Qual é o segredo da bênção de Obed-edom? Em primeiro lugar, precisamos entender o sentido do seu nome. Obed significa servo em hebraico, e Edom significa vermelho. Tanto é que Esaú, o nome Esaú significa Edom, que significa terra vermelha, porque ele era ruivo. E Edom significa vermelho. Assim, o significado do nome Obed-edom seria servo do vermelho. Mas isso não teria muito sentido, não é? Entretanto, toda coisa fica mais clara quando entendemos que Edom é uma palavra derivada de dam, que significa sangue. Dessa forma, podemos dizer que Obed-edom significa servo do sangue. Quando nos tornamos servos do sangue, nós temos a sua presença. Precisamos ser servos de Jesus, do sacrifício, do trabalho que Jesus fez na cruz, o seu sacrifício na cruz, para podermos valorizar a sua presença. A prova de que essa interpretação é correta é o fato de que, pela primeira vez que Davi tentou levar a arca, havia louvor, mas não havia holocaustos, sacrifícios. Na segunda vez, porém, além do louvor, houve o sacrifício a cada 6 passos. Naqueles 3 meses, Davi certamente pesquisou e descobriu que os levitas é que deveriam carregar a arca. Os levitas, não os sacerdotes, como eu falei, nos ombros. Além disso, ele fez algo que não havia feito antes. Ele sacrificou o Senhor. Nós somos esses sacerdotes que carregam a arca. Isso é um quadro de um campeão sendo levantado pelos seus companheiros. Amém. Nós fomos chamados como sacerdotes para levantar o Senhor, a verdadeira arca. O Senhor deve ser exaltado na nossa vida. Os nossos ombros devem estar marcados com o peso da arca que nós levantamos. 2 Samuel capítulo 6, verso 13, diz: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros. Então, dizem que de Kiriat Jearim, onde a arca estava, até Jerusalém, ficava 12 quilômetros de distância. Mas Davi resolveu oferecer um sacrifício a cada 6 passos. Ele se tornou radical com o sangue. Então, os sacerdotes vinham com a arca aqui, davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez 6 metros, né? Paravam e sacrificavam ao Senhor. Isso com todo a música, com os instrumentos, com tudo, né? Depois que sacrificavam, davam mais 6 passos. Isso para 12 quilômetros foi um tempo, né? Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestido com estola sacerdotal de linho. Ele era rei, mas se colocava como sacerdote diante de Deus. Isso certamente aponta para nós, pois hoje nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz que não é. A visão que João teve do Apocalipse, quando ele tem a visão da igreja, dos 7 candeeiros, né? Então, ele diz que Jesus Cristo, Deus os constituiu reino e sacerdotes. Então, hoje nós somos reis e sacerdotes para o Senhor Deus. Precisamos ser servos do sangue.
apresentar-nos sempre confiados na justiça de Cristo e agir com fé como sacerdotes. Nesse contexto, o louvor e a adoração certamente terão um grande impacto. Pronto, é 1,6. Apocalipse 1,6. E nos constituiu, veja o 1,5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, hoje nós somos os reis e os sacerdotes que carregamos a arca do Senhor, que é a presença de Deus na nossa vida. Então, precisamos ser servos do sangue, apresentar-nos sempre confiados na justiça de Cristo e agir em fé como sacerdotes. Nesse contexto, o louvor e a adoração certamente terão um grande impacto. O resultado disso é que teremos o favor e a bênção da presença do Senhor entre nós. Então, como servos, como servos do sangue, como reis e como sacerdotes, nós vamos ministrar a ceia do Senhor nesse momento. Eu queria que os irmãos já trouxessem os elementos da ceia para cá, e o louvor também pudesse vir para cá, né? Para que a gente pudesse cear. Hoje nós temos algumas pessoas que estarão ceando pela primeira vez, né? Glória a Deus. E você se tornará um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, um jovem segundo o coração de Deus, um adolescente segundo o coração de Deus, ou uma criança segundo o coração de Deus. Se você se tornar servo do sangue, ou seja, apresentar-se confiados na justiça de Cristo e agir em fé como sacerdote. Então, isso é essencial para a nossa, para que nós possamos experimentar a bênção de Deus de uma forma muito maior. Deus ama a todos, indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus se agrada mais de quem se agrada dele. Não é? É feito uma família. Acredito que os pais amam todos iguais. Os filhos iguais. Eu tenho 3 filhos, amo meus 3 filhos da forma igual. Qualquer um que tenha necessidade, eu estou pronto para ajudá-lo. Mas aquele que procura me agradar mais, eu tenho os olhos mais benevolentes para com ele. Eu acredito que todos fazem isso, não é verdade? Amém. Então, hoje nós vamos orar para que nós não sejamos apenas membros de igreja. Os novos membros da igreja foram recebidos ontem pelo batismo, que não se sintam apenas membros de uma associação evangélica, uma igreja, mas se sintam como servos do sangue, como aqueles que vão prestigiar o sacrifício de Jesus na cruz, vão valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, que a sua presença deve estar em todos os lugares, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, que evidencie a presença do Senhor. Então, vamos ficar de pé agora, que eu quero orar, e depois nós queremos abençoar o pão, o vinho, para que possamos hoje, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz,
nos tornarmos realmente servos do sangue. Pai, nesta hora que nós vamos cear, em obediência à Tua palavra, em obediência à palavra de Jesus, que disse que nós deveríamos fazer isto em memória dEle, todas as vezes que comêssemos ou bebêssemos. E portanto, Senhor Deus, nós estamos aqui como servos do sangue, servos do sacrifício de Jesus, prontos a valorizar a presença do Teu Filho, que morreu por nós e nos deu a salvação eterna. Prontos para valorizar o Teu Filho, que nos constituiu reino e sacerdotes para o Seu Deus e Pai. Ó Deus, nós queremos nesta hora te agradecer pelo privilégio que temos de pregar essa palavra, de fazer com que ecoe nos nossos ouvidos essa palavra. Nós queremos ser também homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, segundo o Teu coração. E que esse exemplo de Davi seja seguido por todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, enquanto nós vamos cantar aqui, vocês podem distribuir o pão e o vinho. Aleluia. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por amor de vós, fazer isso todas as vezes que comerdes. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes. Podemos comer e beber dele todos. Aleluia. Nós somos servos do sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Toca um louvor. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, declara essa verdade. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre,
Aleluia. Tenha uma boa semana. Aprecie, valorize a presença do Senhor, aonde você se encontrar. Vá na paz do Senhor e até o próximo domingo, em nome de Jesus.